Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com Inclusão e Saúde e, como prometemos, a preocupação agora é com relação à dengue, uma epidemia que parece não ter fim. Há muitos anos a gente tem falado sobre isso, né? Vários setores da saúde têm batido nessa tecla, chamando a atenção para a responsabilidade de todos, mas a questão é, por que isso parece não acabar, né? Vamos entender um pouco mais sobre o assunto nessa entrevista a partir de agora, conversando com o enfermeiro sanitarista Geison Valença, que atua no Programa de Saúde da Família da Prefeitura de Aracaju. Bem-vindo ao nosso programa, Geison. Obrigado pelo convite. E o que é diferente desse nosso bate-papo? É porque o Geison atua diretamente na ponta, no atendimento, né, aos pacientes que chegam nessas unidades. E a preocupação inicial é, bom, existem os LIRAS, né, que é o levantamento rápido do Aedes, mas todo mundo sabe que existem outros dados, outros números que ficam apontando, essa área está crítica, essa aqui está melhorzinha, mas em geral a preocupação é grande. Por que a gente pode afirmar que essa preocupação ainda ela vai se agigantando e não tende a diminuir? Por que razão? Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. A gente percebe no dia a dia esse aumento dos casos que estão surgindo da unidade básica de saúde das pessoas com sintomas clássicos da dengue, né? Um problema que a gente percebe nisso é que situações corriqueiras, como aquele foco que era encontrado na lavanderia, ainda continua encontrando em alguns pontos, mas que situações que fogem do controle, que começou a se perceber alguns focos, como, por exemplo, no bairro que eu atuo, que é aqui o bairro industrial, foi percebido nos vasos onde o animal vai beber água, o gato, o cachorro, alguns focos nesses locais. Então, isso a gente percebe assim, um pouco da falta do cuidado da população ou daquele indivíduo específico naquela situação, né? São as questões atípicas. Atípicas. Então, dentro, imagine, do pequeno reservatóriozinho ali, em que o gato, o cachorro bebe água. Então, exatamente. Ali não deveria acumular de hipótese nenhuma, porque, teoricamente, você tende a trocar aquela água, né, a todo instante. Em tese, deveria haver uma renovação dessa água, né? Outra situação é que é preocupante para nós é exatamente o extremo das idades, o que a doença ela vem atingindo e que causa mais o agravamento, né? Que são as crianças e os adultos, né? A gente percebe que o último dado que eu vi essa semana no boletim epidemiológico, já acho que 6 casos de dengue hemorrágica em crianças aqui no estado de Sergipe, né? Então, a gente percebe que está muito perto da gente. A gente, na atenção básica, nós temos essa condição de receber esse paciente, fazer o primeiro diagnóstico, né? Iniciar solicitando alguns exames, realizando, inclusive, até coleta do exame nas unidades básicas de saúde de Aracaju, né? Especificamente para a dengue, que a gente está falando desse tema, mas que a população também precisa estar atento nessa peculiaridade de cuidar um pouco da casa, cuidar do quintal, estar atento com essas situações, porque, em tese, a gente sabe que a gente precisa trabalhar em 2 pontas, não só na questão da assistência, mas também na questão da educação, né? E educar é fazer com que a gente possa estar perpetuando essa informação, perpetua em casa, na escola. Fizemos um trabalho recente, a convite da APAI, de fazer um bate-papo com as mães e os usuários da instituição. E foi muito positivo, porque a gente percebe que a APAI, por ter essa abrangência no estado inteiro, a gente conseguiu conversar com pessoas de outras cidades, né? Barra dos Coqueiros, Neópolis, enfim. A APAI atende a 67 municípios sergipanos. Exatamente. Então, fica fácil de encontrar esses perfis distintos, né, no caso da entidade. E a gente começa a capilarizar essa informação em todo o estado, né? Então, assim, é uma responsabilidade minha enquanto profissional, enfermeiro que sou, mas também de cada cidadão entender a importância de estar reproduzindo isso em sua casa, no seu bairro, na escola. Trabalhos que a gente desenvolve na escola, de conversar com as crianças, né? Aí pergunta, mas como é que você vai falar de dengue para a criança? Mas esse é o melhor reprodutor que a gente tem, essa pessoa que vai reproduzir essa informação. Sem dúvida. Porque ela chega na casa dizendo, mamãe, eu vi lá na escola, o enfermeiro falou que aquela panela ali não é para ficar assim, mamãe, aquela garrafa está errada naquela posição. Então, isso é muito importante. A gente sempre está batendo na tecla da informação, né? Apesar da gente também ter a responsabilidade da questão do diagnóstico e da assistência a essa população. Mas isso está sendo feito de maneira sistemática, até onde o senhor tem conhecimento, nas escolas, que seria essa base de influência, porque, por incrível que pareça, como você mesmo disse, o pai ou a mãe, eu estou falando que eu sou pai, então
Às vezes eu sou alertado sobre vários aspectos, não especificamente apenas sobre a saúde, pelos meus filhos sobre até mesmo um semáforo. Sim. Você está de noite, bem tarde, olha para um lado, olha para o outro, não vem carro. Para você que é profissional do volante, sabe que está seguro. Estou falando tarde, depois depois da meia-noite. O semáforo está vermelho, mas aí você está com medo, do bandido. O que você faz? Olhou para um lado, olha, passa. O que é que o filho diz? Painho, você passou no vermelho. Ou seja, essas crianças são, muitas vezes, os sinais de alerta para a gente que é adulto. E às vezes a gente se passa. Então a panela não está no modo correto, o pneu não está ali. Então a criança vai sendo alertada. Como é que está sendo... Vai alertando, melhor dizendo. Como é que está sendo feito esse trabalho sistemático, se é que está sendo executado de maneira frequente nas escolas? A gente percebe o seguinte, que as oportunidades a gente tem que criar. O governo municipal, de maneira geral, as cidades, os municípios, a Secretaria de Saúde, tem um programa chamado Programa Saúde na Escola. E eu acredito que essa é uma oportunidade que temos de inserir esse tema também dentro da escola, né? De trazer esse indivíduo, esse parceiro para junto da gente, essa criança. Então, as oportunidades a gente cria o tempo inteiro. No momento que eu recebi o convite de, olha, você tem como a gente fazer um bate-papo, eu não me furtei em momento nenhum de vir, porque eu acho que a gente tem essa obrigação social de estar fazendo isso. Essa reprodução. E em todo momento, na escola, no posto de saúde, na recepção, no momento que a gente faz uma sala de espera, é aquele momento que eu estou aqui 10, 15, 20 minutos esperando uma consulta, então ter algum alerta. A gente percebe que na sala de espera, por exemplo, aqui no município de Aracaju, que você tem um prontuário eletrônico, existe uma televisão como essa, que fica passando informações e passa informação também a respeito disso. Então, as oportunidades, elas têm que surgir. E a gente tem que criar essa obrigação, não só eu, profissional de saúde, mas também a imprensa, a família, o bairro, aquele chefe de bairro, aquele conselho de saúde, aquele conselho de educação. Isso tem que estar na nossa pauta, porque é uma doença que mata, se ela não for diagnosticada a tempo, tratada de maneira adequada, e que vai deixar uma sequela social imensa, porque perder um filho quando a gente ouve uma situação como essa, de você ter crianças com quadro de dengue hemorrágica, óbito por dengue hemorrágica, eu acho que sensibiliza a todos, quem é pai, quem é mãe. Tivemos registros, o senhor falou aí de 6 casos de dengue hemorrágica, até então constatados num dado momento, num período para cá em Sergipe. O senhor está se referindo a 6 casos esse ano? Esse ano é no Estado. No Estado. São os dados que Mas eu tivemos alguma morte registrada? Me parece que acho que 4 casos de óbito, já identificados, sim. Crianças, já identificados e alguns já sob investigação, mas que todos estão sendo catalogados já pelo boletim epidemiológico, pela vigilância epidemiológica estadual. Que é isso que ele questiona. A dificuldade hoje ainda é esse diagnóstico específico. Sintomas, você tem características, mas até dizer, olha, foi uma morte ou foi um caso característico da dengue ou da própria dengue hemorrágica, que é pior ainda, demora-se um tempo ainda. Por que isso? Primeiro, a gente precisa identificar o quadro, depois realizar os exames específicos, mas, sobretudo, estar atento com os sinais de alerta, para que não possa evoluir para o óbito, para que não evolua para o óbito. Mas, sobretudo, é o critério epidemiológico mesmo, de você ter a sensibilidade, ter a possibilidade de acessar os exames e fechar o diagnóstico de maneira adequada. E todo cuidado para que isso seja feito e apontado de maneira adequada. Mas eu me refiro a isso, sobretudo, por quê? Porque, às vezes, a pessoa está com um quadro semelhante ao da dengue e aí, seja em casa mesmo, a automedicação, ou, às vezes, num próprio ambulatório. Ah, não, isso aqui não é dengue, não tem como constatar direito ainda, só por uma ou outra característica. Não é dengue, não. Aí passa um medicamento que pode trazer um efeito reverso. Quais seriam esses medicamentos, se for o caso, se ainda tem implicações nesse sentido? Nós sabemos que alguns medicamentos que possam causar algum tipo de distúrbio hemorrágico, ou possibilidade hemorrágica, eles hoje já são abolidos dessa primeira linha, Mas, voltando à questão da educação, acho que existe um trabalho de educação permanente, educação continuada feito com os profissionais de saúde, principalmente os profissionais de saúde lá da atenção básica, aqueles profissionais que têm o primeiro contato, de já saber identificar precocemente a possibilidade. E, além de que esse paciente ele fica dentro de um cinturão de vigilância que a gente precisa estar monitorando ele. Não é chegar no primeiro momento, será que é ou não é? Mas se ele teve aquela sintomatologia clássica ou algum sinal de agravamento que a gente precisa chamar atenção para alguns desses sinais, como dor abdominal, sangramento espontâneo, sangramento de nariz, de gengiva, mudança na coloração da urina, você perceber sangue na urina. Então, isso tem que ser alertado na avaliação, porque o diagnóstico é clínico e laboratorial. E aí ele vai ser notificado. Ele vai ser notificado, ele vai ser acompanhado, e aí nós, na atenção primária, temos exatamente na atenção básica, temos essa obrigação
obrigação de estar monitorando essas pessoas. Não é simplesmente fazer o queixa-conduta. Ah, está com febre, tome isso para casa. Não, a gente vai precisar avaliar e estar monitorando essa pessoa nessa evolução. E ela tem, inclusive, a orientação de que, ao menor sinal de agravamento, ela retorna imediatamente para a unidade de saúde para que ela possa ser trabalhada de maneira adequada. Bom, só para a gente concluir, por causa do tempo mesmo, porque o assunto dengue, é a gente passaria o dia inteiro aqui falando. Se a gente for comparar esses últimos, talvez, 4 anos, né, em que a gente teve todo aquele surto, teve uma série de problemas, muitas mortes, inclusive, a gente estaria hoje em que situação? Eu diria que numa situação de alerta, né? A gente precisa sempre estar alerta, o sinal vermelho ligado, porque por menor que seja a possibilidade de você não ter nenhum caso, isso é que às vezes preocupa. Porque o fato de não ter, né? Fica à vontade, ou será que está subnotificado? Então, é isso que alerta a gente. Então, o tempo inteiro em estado de alerta, porque vivemos em um país, em uma cidade, em um estado, né, que ele tem toda a questão dessa propensão, por questão do clima, né, e pelo histórico, realmente. Então, a gente o tempo inteiro está em situação de alerta. Então... E sem falar que, desculpa interromper, o mosquito Aedes aegypti, ele é o principal, né, responsável. Ele é o vetor. É o vetor, mas ele hoje não traz só a dengue. Não. Então, a preocupação é geral por causa da zika. O senhor falou da APAE, por exemplo. Nós temos hoje, não sei bem o número, mas muitos pacientes na APAE, daquele surto dos últimos 2, 3 anos, pacientes que hoje são atendidos pela APAE. A gente já vinha fazendo essa alerta. Sequelas do Zika vírus. Sequelas do Zika vírus. Infelizmente, tivemos um óbito, né, desses da microcefalia. Então, a preocupação não é só com a dengue. A dengue é o ponto inicial, bateu-se muito no martelo. Eu acho que talvez naquele período em que se falava da Zika, né, do vírus, da Zika vírus, enfim. Eu acho que deixaram a dengue um pouquinho de lado, esqueceram um pouquinho, porque estava crítica a situação. Mas a gente não pode fechar os olhos ou de forma alguma. Deslizar, né? Por isso que a palavra ainda é prevenção, né? É educação e é prevenção. E a prevenção exatamente nesse sentido, de você trazer essa responsabilidade para dentro da casa, né? Não é dissociar e dizer que a responsabilidade é exclusivamente da população, de forma alguma. A responsabilidade ela é compartilhada por todos os entes, né? Então, se a gente percebe a parte governamental, quando a gente tem reuniões com diretores de vigilância falando do caso, quando a gente percebe que você tem a presença do fumacê em pontos específicos por questão epidemiológica, quando você percebe os profissionais sendo habilitados e treinados para isso. E a população recebendo essa informação também, né? Ter esse cuidado, cuidado com o lixo no quintal, o lixo na rua e, sobretudo, procurando a unidade básica de saúde e não fazendo a automedicação, que é terrível. Que é preocupante ao extremo. Jason Valença, obrigado pela sua vinda aqui ao programa e até uma próxima oportunidade. Bem, eu que agradeço e agradecer o convite, dizer que estamos à disposição, tá? Eu acho que, como eu falei, é uma obrigação social nossa estar reproduzindo isso no dia a dia, tá? Obrigado. Nosso Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Fiquem com Deus. Lembrando, nosso programa sempre aos sábados às 8 da manhã, com reprise na segunda-feira às 9 horas. Até a próxima edição, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAE de Aracaju.